O Internacional protagonizou mais um vexame em pleno estádio Beira-Rio e na frente do seu torcedor. Diante de 40 mil colorados, o Inter conseguiu ser eliminado para o Juventude com o maior investimento do futebol gaúcho nesta temporada de 2024. Está eliminado nas semifinais do Gauchão de 2024. Nesse vídeo a gente traz as explicações do técnico Eduardo Cudê, do presidente Alessandro Barcelos e também do grupo de jogadores aqui na zona mista. Um clima ruim, de abatimento geral e de muita cobrança dentro do vestiário. Isso foi deixado claro pelo presidente Alessandro Barcelos, que deu uma fortíssima entrevista aqui no estádio Beira-Rio. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter e direto aqui da zona mista do estádio Beira-Rio a gente vai repercutir o que foi esse vexame e essa eliminação do Internacional contra o Juventude em pleno estádio Beira-Rio. O técnico Eduardo Cudê falou, assumiu a culpa, falou sobre o Robert Renan que perdeu o pênalti decisivo, o presidente Alessandro Barcelos falou sobre cobrança e fazer coisas que ele sabe que não pode fazer. Os jogadores também assumiram a culpa e falaram por aqui entrevistas fortes e relatos importantes pra gente trazer, tá certo? Antes, não te esquece de deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui. Já estamos chegando em 57 mil inscritos, então deixa o teu like, te inscreve e ativa o sininho das notificações. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. Tem dia que é noite lá na KTO. Eu falei em vitória do Internacional, mais de 1,5. Ainda fiz uma combinada com o gol do Wanderson. Nada disso aconteceu, ficou no 1-1. O gol do Inter foi marcado pelo René e o Colorado acabou caindo e sendo eliminado nos pênaltis. Gente, foi um vexame. Mais uma vez que o Inter protagonizou em pleno estádio Beira-Rio, diante de 40 mil torcedores, o Inter acabou eliminado pela equipe do Juventude nos pênaltis, depois de sair perdendo, ter o gol do René, parecia que ia, o Maurício é expulso, e aí vem os pênaltis, vem o pênalti perdido pelo Robert Renan e essa eliminação do Internacional. Depois da partida, gente, o técnico Eduardo Cudê destacou que não foi um bom primeiro tempo do Internacional, que o Juventude não deixou o Inter jogar no primeiro tempo, encaixou bem a marcação, que o Inter até conseguiu melhorar no segundo tempo, mas que ainda assim não foi suficiente, que o Inter empatou os dois jogos e saiu nos pênaltis. E que o futebol não é justo. 2 empates acabaram eliminando o Internacional e que é uma dor muito grande pela não classificação e chegada à final do Campeonato Gaúcho. Eu questionei o técnico Eduardo Cudê sobre como foi a conversa com o Robert Renan no vestiário depois do pênalti. Ele disse que ele, pelo menos até o momento, ainda não havia conversado com o zagueiro que acabou cavando o pênalti, algo que ele já tinha. Eu até destaquei na jornada da Rádio Bandeirantes. Falei pro Marcos Couto, que era quem estava narrando hoje aqui no Beira-Rio. Robert Renan tá entrando, faltam 5 minutos para os pênaltis. Ele tem costume de bater assim. Ele já, inclusive, decidiu uma Copa da Rússia lá pelo Zenit, cavando o último pênalti. E aconteceu. E o Cudê disse que ele não sabia que o Robert Renan sabia bater assim, que ele batia assim, que ele tinha batido assim na Rússia. Ele disse que foi decidida a lista de cobradores até a 6ª cobrança, que foi a do Bruno Gomes, a primeira das alternadas. Que a partir da 7ª com o Robert Renan, os jogadores estavam se decidindo. Mas que era um garoto de 20 anos e ainda assim o Cudê fez questão de dar a cara a tapa e se responsabilizar por essa eliminação contra o Juventude. Ele também destacou bastante durante a coletiva, ele disse que não era uma desculpa, mas ele falou em 4 ou 5 oportunidades durante a coletiva, que os desfalques do Ener Valencia, do Alário e do Borré também foram importantes. E aí ele até citou que talvez o Luca não estivesse pronto para uma grande decisão e para essa pressão diante de 40 mil torcedores, que ele não quer apressar as coisas em relação a esse jogador, mas que os desfalques de jogadores que poderiam ser importantes, que é o Ener Valencia jogando descontado como entrou no segundo tempo, ainda com uma contusão e se recuperando de uma contusão no pé direito, o Borré que não pode jogar Campeonato Gaúcho, Thiago Maia não pode jogar Campeonato Gaúcho, Fernando não pode jogar Campeonato Gaúcho, o Alário lesionado, isso fez a diferença. O Cudê falou que a partir de agora tem que tentar fazer as coisas melhor, que ainda faltam algumas coisas. Ele disse que sim, ele está cabisbaixo, mas que amanhã é um novo dia para o Internacional. Depois da coletiva do técnico Eduardo Cudê, o presidente Alessandro Barcelos se sentou e deu a grande coletiva da temporada, do dia
E olha, eu me arrisco a dizer que é a grande coletiva do presidente Alessandro Barcelos quanto presidente do Internacional. Não só nesse segundo mandato, mas também contando com o primeiro mandato, é a coletiva mais forte do presidente Alessandro Barcelos. Ele se disse envergonhado e indignado com o que aconteceu aqui hoje à noite no estádio Beira-Rio. Ele pediu desculpas ao torcedor, que com o investimento que o Inter tem, não se pode ficar fora de uma final de Campeonato Gaúcho e que o grupo necessariamente vai ter que dar alguma alegria ao torcedor. Eu questionei o presidente. Presidente, por que o Juventude foi mais que o Inter? Em que o Juventude foi mais que o Inter para o Inter com mais investimento, mais time, com trabalho de mais longo prazo em relação ao Juventude do Roger, chegar numa final e o Inter não? E ele disse isso. O Inter necessariamente com esse grupo vai ter que dar uma alegria ao torcedor e que sim, que ele está envergonhado, que ele está indignado também, assim como o torcedor do Internacional. Sobre a cobrança a partir de agora, o presidente destacou que o grupo já foi muito cobrado aqui no vestiário do estádio Beira-Rio e que ele vai seguir sendo cobrado. Ele disse que a cobrança foi e seguirá sendo forte. Que todos, não só do grupo, mas de tudo, comissão técnica, direção, todo mundo, sem exceções, foi extremamente cobrado. Que tem que ser cobrado pelo investimento alto que o clube fez, que não falta nada no clube de estrutura, de salário, tudo em dia e que sim, tem que ser cobrado. Foi muito forte e duro o presidente Alessandro Barcelos nas suas respostas. Mas ele também fez questão de dizer que mesmo que isso vá acontecer, ele tem que falar como presidente. Tanto que em determinado momento da entrevista, o presidente disse que o torcedor tem direito de manifestar suas opiniões, suas indignações, e que ele, como presidente e torcedor, também está indignado. Só que ele é o presidente, e que ele tem que pensar, e que ele tem que se segurar para não dizer necessariamente o que ele sente e o que ele pensa. Ele disse que ele concorda com muitas coisas que o torcedor fala e pensa, mas que ele é presidente, e ele tem que se segurar para muitas vezes não falar e não fazer esse tipo de coisa. Então, assim, foi um presidente Alessandro Barcelos muito irritado, muito incomodado e que cobrou muito o grupo de jogadores dentro do vestiário. Chegou chutando a porta, de fato. Mas o presidente também fez questão de ressaltar que não se dá para fazer terra arrasada, que ainda assim se tem convicção no grupo que foi montado, que foi um percalço importante, doído, que incomoda e que vai ser cobrado, mas que ainda assim tem um grupo formado com reforços e que ele tem convicção que esse grupo pode dar algo para o Internacional. Gente, o grupo de jogadores também se manifestou, tá? 3 jogadores falaram por aqui. O Maurício, que pediu desculpas pela expulsão no segundo tempo, naquele lance que o Nenê é cobra da bola, né? Ele entrou no Juventude, 42, 43 anos, tirou o Maurício do sério, o Maurício foi expulso, inclusive pessoas do Juventude que a gente escutou aqui nos bastidores no Beira-Rio disseram que foi algo pensado pelo Nenê, sabendo que o Maurício já tinha se incomodado bastante com os jogadores do Juventude na ida no Alfredo Jaconi em Caxias e que essa era a estratégia, tirar ele do sério. Funcionou, Maurício foi expulso e pediu desculpas pela expulsão e admitiu que entrou na pilha dos jogadores do Juventude. O capitão Alan Patrick também falou. Ele pediu desculpas para o torcedor. Como capitão, ele disse até, como capitão eu tenho que pedir desculpas para o torcedor, mas tenho que pedir também como capitão para o torcedor seguir apoiando. Ele ressaltou que isso é começo de ano. Ainda tem toda uma temporada e mais 3 competições para o Internacional pela frente. Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. E um relato muito forte aqui na zona mista do Internacional foi dado pelo René, que hoje não foi ele o vilão. Hoje o vilão foi outro jogador de defesa, que foi o Robert Renan. René, inclusive, quase foi o herói, porque fez um gol de cabeça que deu empate e botou o Inter nos pênaltis. E o René disse que teve uma cobrança forte no vestiário, mas que o Robert Renan estava muito mal, que ele estava chorando o tempo todo, sem conseguir falar, e que é um garoto novo. E quando vai bater os pênaltis, às vezes é o herói, porque faz e ajuda, às vezes é o vilão, quando erra. E que talvez o fato do Robert Renan ter batido de cavadinha o pênalti pode levar muita gente a crer que ele foi displicente, mas que talvez não tenha sido isso,
e ele disse que sim, teve cobrança, todos se cobraram no vestiário, não só o Robert Renan, mas que ele estava muito mal, de fato, inconsolável dentro do vestiário do Internacional, tá certo? E agora, gente, o Internacional se reapresenta amanhã no CT Parque Gigante e agora vai ter que pensar na estreia na Copa Sul-Americana contra o Belgrano na Argentina na semana que vem, tá certo? Não esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações para aqui que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.